Sejam muito bem-vindos. Hoje, nessa live muito especial aqui de segunda-feira, nós temos a presença aqui da Nejuska. E nada melhor do que ela para nos contar um pouquinho sobre sua vivência na comunicação e sobre uma longa trajetória que, olha, do meu lado aqui, eu acredito que eu tenha muito que aprender nesse dia de hoje, né? Então, deixe que ela mesma vai contar um pouquinho desse início, dessa trajetória e dessa apresentação, porque cá entre nós, é a pessoa mais apta para se comunicar. Imagina, Pedro, obrigada, viu, pela oportunidade. É um prazer estar aqui com você essa noite. E eu tenho essa vasta experiência em comunicação, graças ao meu pai, ele que me apresentou essa área, e hoje eu sinto essa gratidão, porque eu comecei na comunicação no momento que eu estava muito perdida profissionalmente, sem saber o que fazer. Eu buscava, assim, eu comecei a fazer direito, né? Fiz 2 anos de direito e no segundo ano percebi que não era aquilo que eu gostaria mesmo de fazer para o resto da minha vida e fiquei meio perdida. E nesse período, meu pai, como ele é advogado, um grande orador e comunicador, ele montou uma TV na minha cidade natal, um canal de TV dos Salesianos, da Sociedade Dom Bosco de Comunicação, e me chamou para poder ajudá-lo nessa empreitada. E eu aceitei o desafio, mesmo não tendo experiência nenhuma, mas eu tinha muita vivência de comunicação com a minha família, né? Por meu pai ter essa experiência, ser orador, ser político. Então eu subia nos palanques com ele quando eu era criança, vivendo essa experiência de falar ao microfone. Eu não falava, mas eu assistia meu pai. E eu olhava para ele com uma admiração tão grande. E eu pensava assim, nossa, como é bonito, né? Você falar para as pessoas e elas ficarem atentas àquilo que você está falando. E aí eu sentia sempre essa grandiosidade da comunicação desde criança. E aí com a TV, eu me identifiquei bastante com a área. Então comecei a apresentar telejornal, fazer algumas reportagens. Apresentei um outro programa também, na época era de clips, é, que a gente não tinha internet como a gente tem hoje, né? Assim, com essa facilidade do YouTube. Então, foi uma experiência inicial que me apresentou para o mundo da comunicação, de maneira mais profissional. E desde então não larguei mais a comunicação. E depois fiz publicidade e propaganda, me formei, trabalhei na prefeitura, na assessoria de imprensa, e depois em empresas, né, do setor privado, que trouxe uma grande experiência para mim na comunicação corporativa, que é a minha área de atuação maior hoje em dia. Perfeito. Antes da gente entrar no core ali, né, no nosso objetivo central do dia de hoje, eu queria entender um pouquinho mais do início, de entender algumas sensações que você teve ao longo dessa carreira. Então, por exemplo, se você se lembra o primeiro dia que você entrou ao vivo ali nessa TV que você estava fazendo parte dessa construção, né, como você bem mencionou. Sim, olha, dá um frio na barriga, é aquela sensação de será que as pessoas vão gostar? Será que eu estou agradando? Será que vai dar certo? Será que eu não vou pagar mico? E assim, eu acho que muita gente sente a mesma coisa hoje em dia. É algo que eu ouço muito as pessoas falando. Nossa, mas que medo, né, de encarar uma câmera, e de olhar para as pessoas ao vivo, então, quando você não tem como corrigir, né, como editar o vídeo, que a gente tem essa oportunidade hoje em dia aqui pelas redes sociais. Agora na live não, né? Na live é ao vivo mesmo. Mas nos rios você consegue editar e fazer várias coisas extraordinárias. Mas é a sensação mesmo de um desespero inicial, mas que eu falo o seguinte: depois, com a prática, fica natural. É algo que a primeira vez é assustadora,
mas depois, na segunda, ainda você estranha um pouquinho, na terceira, você já fica mais um pouquinho à vontade, e com o tempo, a tendência é só você se acostumar. Hoje, por exemplo, eu olho para o celular, para uma câmera, e para mim é algo natural. Não tenho mais aquele medo, aquela sensação de estar sendo vigiada, de estar sendo julgada. Um dos temas que é bem recorrente aqui nas lives, inclusive você é a segunda convidada nossa que não é da área jurídica. Primeiro foi a Letícia, agora você. Então, um dos temas que eu vejo que tem bastante recorrência é essa questão do julgamento. Então, as meninas que vieram aqui e falaram sobre o início da produção de conteúdo falavam muito disso, do julgamento, principalmente o julgamento de pessoas que são próximas. Mas eu não sei como que isso aconteceu na sua vida numa era pré-rede social. Porque eu acho que realmente foi face a face, né? Isso caso tenha acontecido algum julgamento nesse sentido. Acho que seria interessante explorar um pouquinho esse lado, porque até no ponto de vista da empatia, né? De entender que todo mundo passa por isso quando começa a estar ali exposto ao outro, né? A chegar literalmente na casa da pessoa, né? Porque você chega hoje com a internet, com a TV, você entra dentro da casa da pessoa e muitas vezes sem pedir nem licença, né? É verdade. Olha, no início, né, como eu te falei, também não foi fácil para mim. Apesar de toda essa vivência com comunicação, de ver o meu pai falando nos palanques, ele também apresentava um programa na época, é, tive essa dificuldade, né? Principalmente com medo de ser julgado. E ainda era uma cidade pequena, onde todo mundo te conhece. Então, assim, eu saía na rua, as pessoas ficavam me olhando, alguns comentavam, mas a minha autoconfiança me ajudou muito nesse processo, tá? Então, a autoconfiança é algo que você trabalha ao longo do tempo. Eu falo que eu, por exemplo, já sofri bullying quando eu era criança por ser ruiva, né? Nossa. Eu acho que todos os ruivos já passaram por alguma situação assim difícil, mas a minha família sempre me ajudou muito nesse processo de autoconfiança, de autoestima, e isso faz muita diferença no processo comunicacional. Por quê? Porque quando você confia em você e você acredita no seu potencial e você sabe que você faz algo bem feito, isso ajuda muito a desenvolver na frente das câmeras, para falar com o público. E é algo que a gente desenvolve, né? A autoestima, a gente não nasce com autoestima. A autoestima, a gente, ela é construída, né? À medida que você realmente busca olhar para si, o autoconhecimento, e você vê suas qualidades e você vai se desenvolvendo habilidades que você sente que não são muito boas, porque ninguém tem tudo, ninguém tem todas as ferramentas, ninguém tem talento para tudo, né? Só que quando a gente escolhe fazer algo, a gente desenvolve aquilo que a gente acha que precisa desenvolver e potencializa aquilo que a gente tem de bom. Então, foi muito assim, de potencializar aquilo que eu já tinha de habilidade, o meu talento, e melhorar, trabalhar aquilo que eu ainda precisava desenvolver. E isso eu tive pessoas que me ajudaram nesse processo, tá? Eu não fiz sozinha. Só que você precisa de uma parcela de buscar, né? Se você não buscar, se você não for atrás de profissionais, de pessoas que podem te ajudar, você corre o risco de não conseguir desenvolver essas habilidades e depois você se frustrar de uma maneira que vai te traumatizar. Né? Porque, Concordo. por exemplo, falar em público, falar na TV, falar para as pessoas de uma forma assim muito aberta, não é fácil, não é qualquer pessoa que consegue desenvolver isso. E o medo do julgamento é um dos maiores medos que as pessoas têm para falar ao público, falar nas redes sociais. E o que eu digo para essas pessoas é o quê? Se prepare,
Porque você precisa se preparar. Não é porque, por exemplo, eu tenho essa habilidade já desenvolvida, já tenho esse talento, que eu não me preparo. Eu me preparo, sim, para palestras, para tudo que eu vou fazer, eu tenho que fazer uma preparação. Então, você tem que se preparar para você estar confiante daquilo que você vai fazer, do seu trabalho que você vai desenvolver. E com isso, é fazer o seu melhor. É dar o seu melhor. Depois de você desenvolver sua habilidade e se preparar para aquilo, é desenvolver o seu melhor. E julgar, a gente vai ter sempre pessoas para nos julgar. De Concordo. forma positiva, de forma negativa. Então, críticas nós vamos ter sempre, construtivas, né, outras não destrutivas. E eu falo sempre para as pessoas com quem eu trabalho, para os meus clientes, para os meus mentorados. Nem Jesus agradou todo mundo, né? Quem somos nós para querer agradar a todos? Então, nós vamos ter pessoas que vamos agradar. Algumas vão gostar, sim. Outras já não vão gostar. Vão julgar, vão falar, né? Vão criticar. E tudo bem, tudo certo. Nós não estamos aqui nesse mundo para agradar todo mundo. Imagina se eu fosse agradar, Pedro, todo mundo. Não dá conta, ninguém dá conta de fazer isso, né? Então, por exemplo, a gente vê, dando um exemplo prático disso. Tem pessoas que gostam da Xuxa, tem pessoas que gostam da Angélica, tem pessoas que gostam do Luciano Huck, tem pessoas que gostam do Faustão. Uns falam mal de um, outros elogiam. E tudo certo, eles estão lá trabalhando, fazendo o trabalho deles, agradando alguns e outros não. E nós, da mesma forma, nós vamos sempre agradar alguns e nem tanto a outros. E tudo certo, tudo bem. O É. importante é você fazer aquilo que você acredita que é o melhor para você. Gostaria de acrescentar dois pontos da tua fala antes da gente dar continuidade, né, para outro assunto. O primeiro ponto, que eu acho que é muito importante, é essa questão de ter alguém, ter algum mentor. E sim, muita gente acaba se perdendo hoje com a internet, com todo mundo falando que é autoridade nisso, autoridade naquilo, e esquece que existem sim bons profissionais. Então, por exemplo, tem situações onde a pessoa tem dificuldade de fala e que ela consegue, inclusive, conversar e desenvolver isso com um fonoaudiólogo. Então, tá aí um exemplo de situações que a pessoa, assim, consegue, digamos assim, resolver alguns problemas que até então deixaria ela com insegurança, ela com dificuldade. Então, acho que isso é muito importante ter em mente. Até mesmo, não é uma propaganda tá, para vocês que estão assistindo, mas a atuação dela como profissional é algo muito importante. E é alguém que vivenciou. Porque eu sempre falo, na internet, primeiro você tem que ver se a pessoa tem lastro. Então, beleza. Ah, sou especialista em isso e aquilo. Tá, mas o que tu fez? Ah, não. Simplesmente apareceu e investiu um monte em tráfego pago. Então, você não é especialista em nada, com todo respeito. Talvez especialista em tráfego pago. Então, sempre eu falo para a pessoa buscar quem realmente tem lastro. Então, quem é a Nejuska? A Nejuska tem toda uma história. E essa história, você não consegue criar com storytelling, você não consegue fazer um criativo, uma página, você não pode colocar 100 mil em tráfego pago que não vai adiantar muita coisa. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de acrescentar, e não foi uma propaganda, para você que está assistindo. É Uhum. realmente uma indicação sincera. Outro ponto que eu queria falar, que como professor, eu vejo muito aluno deixando de fazer determinadas coisas por conta de uma busca de um perfeccionismo inalcançável. Então, por exemplo, a pessoa que nunca fez uma sustentação oral. A primeira sustentação oral dela vai ser ruim. E é para ser ruim mesmo. E depois ela vai desenvolvendo. Mas o que ela não pode fazer? É desistir. Então, professor, meu sonho por exemplo, produzir conteúdos na internet, na página do meu escritório, tal, tal, tal. Beleza? O primeiro vídeo que você fizer vai ficar muito ruim, você vai travar, você vai esquecer alguma coisa e tudo mais. Alguém vai falar alguma abobrinha para você, vai falar, nossa, disse isso aí, ninguém tá vendo. Mas o segundo vai melhorando, o terceiro vai melhorando, aí você vai em busca de pessoas, lembre-se, sempre pessoas reais, pessoas que têm lastro, porque senão você compra um curso de um cara de 3, 4 mil reais, você perde 3, 4 mil reais e acha que você é o culpado. Eu tenho muita crítica com esse pessoal digital, tá? Então, é um parênteses assim, porque eu já vi muita gente boa sendo prejudicada nesse cenário, enfim. Então, eu sempre falo isso, busque quem tem de fato aquilo que você procura.
Mas acho que nesse cenário, o que eu tenho como contribuição, claro, minha contribuição muito menor que a tua nesse sentido, é da pessoa fazer. Vai lá e faz. Tá ruim, beleza. Só não deixe de fazer por conta desse pensamento de tipo, não tá perfeito, não vai ficar perfeito, mas eu não falo também. Faz parte. Faz parte. E até pensando no ponto de vista de artista, até, porque eu acho bem legal falar sobre isso. Tem muita gente que fala assim: o cantor tal canta mal. Beleza, ele pode cantar mal. Só que olha onde ele chegou. Então, se ele pensasse, poxa, eu canto mal, não vou fazer isso. Porque assim, tem cantor que sabe que canta mal, com todo respeito. Só que ele vai lá e fez e faz. Então, hoje pode ser que tenha um talento que canta bem, que toca, que faz e acontece. Só que ele não vai lá e faz. Daí ele fica, putz, mas eu acho que eu não tô tocando tão bem violão, não dá para começar agora. Poxa, minha voz não tá tão boa. Enquanto isso, tem um cara que talvez não saiba tocar violão, toca ali meio enganando, talvez cante muito mal e é um sucesso. Então, olha como que é interessante essa reflexão. Tem algum comentário nesse sentido antes da gente virar para o próximo? Tenho. E é muito isso mesmo que você falou, Pedro. Inclusive quando eu comecei aqui no digital, eu era assim, eu falava assim, não, não vou fazer vídeo, porque eu nunca gostei, na realidade, nunca gostei de me ver no vídeo, tá? Eu trabalhei mais de 10 anos na TV, apresentando telejornal, fazendo reportagem, fazendo vários trabalhos para TV, mas eu nunca gostava de me assistir, porque parece que eu começava a ver defeito, eu vi, nossa, olha aquilo, olha meu cabelo, olha minha sobrancelha não tá penteada. Sabe assim, eu sou uma pessoa perfeccionista, sempre fui. E detalhista também. Então, quando eu vim para o digital, não foi fácil para mim. Só que, com o tempo, o que, que eu. E aprendi também isso com o Gary Vee, que é um dos gurus do marketing no mundo hoje. E ele mesmo escutei dele falando assim: olha, ninguém tá prestando atenção nesses detalhes que você tá colocando defeito. O seu cabelo, a sua sobrancelha. As pessoas querem ouvir sua mensagem. Elas querem ouvir o que você tem para dizer. É claro que a sua imagem conta muito, né? Ela é que vai dizer muita coisa. A gente sabe que a comunicação não é só o que a gente diz. A comunicação está em tudo, né? Está no nosso cabelo, no nosso perfil, no que nós vestimos, no que nós usamos. Então, tudo comunica. Mas se você ficar preocupado com esses mínimos detalhes e querendo ser perfeito, você nunca vai conseguir ser perfeito, porque não existe perfeição, como a gente já falou aqui. E aí você nunca vai começar, porque a perfeição não existe. Então você nunca vai fazer. E a gente começa e melhora, tá? Eu falo que ter oratória, falar bem, lidar bem com um vídeo, isso é algo que você desenvolve na prática também. Se você não praticar, você nunca vai conseguir desenvolver e melhorar. Então, a gente começa errando, como você falou, a gente começa de forma muito amadora e depois a gente vai melhorando e se profissionalizando. E um detalhe que você falou, sempre com profissionais te auxiliando, profissionais realmente gabaritados, que têm esse potencial. Senão você vai investir um dinheiro e vai investir o seu tempo e depois continuar frustrado, isso é muito ruim, né? Perfeito. Falando agora de um tema mais divertido, mais curioso, você se lembra de alguma situação que você viveu no ao vivo que te marcou? Eu falo isso porque de vez em quando eu olho alguns vídeos no YouTube, no próprio TikTok. O TikTok é a biblioteca de Alexandria dos tempos modernos. Um lugar maravilhoso que tem de tudo lá dentro, né? Mas algum momento curioso, sabe? Você entrou ao vivo, a pessoa falou alguma abobrinha, alguma situação diferente aconteceu. Eu acho muito legal essa habilidade do repórter de conseguir contornar a diversidade ao vivo. Eu acho uma habilidade muito importante, principalmente para a gente que está aqui no direito. Então, uma audiência de instrução, tudo pode acontecer. Você pode chamar a testemunha e a pessoa falar: não, doutor, eu vou falar o que você pediu, tá?
Aí a pessoa fica vermelha e fala, não, mas eu não falei isso. Não, não, mas você não falou para eu falar isso? Eu falei, mas eu falei porque é verdade. Deu o juiz olha para você, eu olho para mim e fica toda aquela situação complicada, né? Então, esse assunto é bem interessante da gente ouvir. Sim, já teve situações e, por exemplo, teve um programa que eu apresentava, que era sobre cobertura de festas, de eventos na cidade. Então, a gente entrava com com um repórter lá na festa, eu apresentava esse programa. Eu não era repórter, mas eu estava lá e aí chamava o repórter que estava lá na festa. E você imagina, festa tem de tudo, né? E sempre tinha algumas situações que a gente, claro, não dava para poder jogar o que a pessoa estava falando. Então, assim, eu intervia, né? Pedia para cortar, falava assim: olha, vamos levar isso para um outro palco agora, vamos chamar quem está no palco. Então, assim, o comando você consegue ajustar, né? É claro que você não consegue colocar palavras na boca das outras pessoas. Infelizmente, em alguns momentos, se isso pudesse acontecer, seria bom, mas não dá. É algo sempre que você não dá para controlar, você só controla você. Você não controla o outro, o que ele vai falar, como que ele vai reagir, né? E isso é algo que eu aprendi que me ajudou muito, principalmente quando a gente fica ansioso, né, para alguma coisa. E a gente percebe que a gente só pode controlar o que a gente sente e as nossas atitudes. Então, não dá para você controlar, mas dá para você contornar, dá para você comandar e mudar a situação, mudar o contexto. Então, por exemplo, num treinamento de media training que a gente faz para executivos, né, que vão ser entrevistados pela mídia, por exemplo, qual que é a instrução que a gente dá? Quando você recebe uma pergunta ou entra numa saia justa, numa situação difícil, contorne, né? Você não precisa ser desrespeitoso, não precisa dar má resposta, nada disso. A gente tem que contornar. E a comunicação, ela é tão maravilhosa que ela nos dá essas possibilidades de você mudar de assunto, de você tratar aquilo de uma forma, por exemplo, ambígua, em que a pessoa fala uma coisa, você leva para o outro lado, já cortando o clima, entendeu? Por exemplo, se a pessoa já traz uma ofensa, você fala assim, mas você está falando assim por causa disso. Então, é, é, você consegue contornar situações mudando o seu tom de voz. Então, assim, como repórter eu não vivi essa situação. Mas comandando o programa, sim. E aí você pede para mudar, chama o câmera 2 que está lá no palco, e aí o outro lá se vira depois para resolver o problema Corta o lá. microfone. Desse jeito. Caramba, muito bacana saber esse bastidor. Agora, caminhando um pouquinho mais na sua carreira, antes da gente entrar no core ali ainda, qual que foi a sua experiência com a questão da administração pública em si? Porque é uma área que as pessoas talvez não param para refletir do tamanho dessa importância. Então, por exemplo, você pensa a respeito da pessoa que faz a comunicação de uma prefeitura igual a prefeitura de Londrina, ou que faz a comunicação de um órgão, por exemplo, da Polícia Federal, da Polícia Civil. É uma responsabilidade muito grande de estar ali, porque não é, ó, a pessoa que fez aquilo, é o órgão que fez aquilo. Então, o tom, a forma que é escrita muda tudo e muitas vezes se torna uma coisa até assim, não vejatória, mas uma coisa que o outro pode ver e entender de forma negativa, né? A comunicação jornalística, ela tem que ser a mais real possível, né? Mas quando a gente trata de assessoria de imprensa, a gente, é como eu falei para você, por exemplo, numa situação em que um prefeito ou qualquer pessoa pública vá dar uma entrevista ou tem alguma notícia para passar,
você tem que contornar as situações da melhor maneira, né? E a gente busca sempre trazer algo positivo para amenizar o negativo. E é difícil hoje em dia. Eu falo que na época que eu trabalhei como assessora de imprensa, as coisas não eram tão difíceis como é hoje, porque já tinha rede social, mas não era tão é, feroz como é hoje, né? As pessoas, os haters, eles eram menos, a gente dava para contornar de uma maneira mais tranquila. Hoje em dia, você não consegue mais mudar o cenário. As situações acontecem, é aquilo, né? Então, por exemplo, a gente vê aquela situação do Rio de Janeiro, né? Que é um exemplo aqui que eu vou pegar para poder abordar a sua pergunta. É difícil, porque ali a gente vê várias interpretações, né? Uns são contra, outros são a favor. O governo fala uma coisa, o governo federal, o governo do estado fala outra. E aí as coisas não são compatíveis. E aí fica aquela coisa, e aí, quem que será que está falando a verdade? O que será que realmente está acontecendo? Né, você que é da área jurídica, você entende mais do que eu dessa parte, né? Agora está no STF, foi para o Alexandre de Moraes, e as coisas vão mudando numa velocidade, e é isso, tudo tem dois lados, né? Todas as histórias, ela tem versões. E o que a gente faz? A gente apresenta a versão que é real, aquilo que realmente acontece, sempre tentando amenizar aquilo que é negativo, porque acontece mesmo. No gerenciamento de crises, que é uma das áreas de comunicação, a gente não foge do problema, porque o problema existiu, ele está ali, só que você vai tentar amenizar o que é ruim, o que é negativo, e trazer o que é positivo para sobressair aquilo que é ruim. Porque quando tem uma crise, tanto no setor público quanto no setor privado, a comunicação precisa atuar muito forte. E a ideia não é fugir do problema, não é falar coisas que não existem, é realmente encarar a realidade, né, com os fatos, de forma mais amena, trazendo soluções, falando que a gente está buscando resolver aquele problema, né? Então a gente vê muito isso na mídia. Não Também sei se tem eu respondi, aquele. era a sua pergunta, é isso mesmo. Exato. Também tem aquele fato que o não comunicar já comunica. Então, se acontece uma situação, todo mundo fica quieto, já está comunicando também, né? E isso, Sim, principalmente na administração pública, é muito sério. Porque aí já começa a história de fake news, o pessoal já começa a tomar como verdade, fala, ó, falaram isso, tá rolando a fofoca, ninguém falou nada, então é verdade. E nem sempre é verdade. E sobre verdade em si, no direito a gente sempre fala que cada parte tem a sua verdade e que a verdade real, ela é de fato inatingível. Então o papel do juiz seria ouvir os dois lados e se aproximar da dita verdade real. Mas hoje o direito já entende que a verdade real não é possível se atingir. Até porque isso de dualidade de bem e mal é muito complicado de identificar também. Então, quando você pensa, tá, mas aconteceu aquela coisa, mas por que aconteceu aquela coisa? Pensando até na questão da justiça criminal. Uma coisa que pode ser interpretada como, poxa, um ato truculento, do ponto de vista da pessoa, ele pode acreditar que ele estava numa situação de legítima defesa. Por isso que é importante vivenciar isso. E tem até as hipóteses dentro do próprio direito penal. Então, mas a pessoa matou o outro porque achou que o outro ia matar ele primeiro. Sei que é meio forte, mas só para falar sobre verdade e mentira. Então, olha como que isso é interessante e como que a comunicação é importante. Diria que todas as áreas. Até mesmo se a pessoa falar, Pedro, eu quero trabalhar com TI, só quero ver máquinas. Mas você vai ter que se comunicar com o time. Então, de alguma forma, se a sua comunicação não for assertiva, você fala, 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 fala e não chega a lugar algum. Né? exatamente. Um ponto que eu queria conversar contigo é a respeito de como aconteceu para você essa transição de carreira, digamos assim, para um mundo mais autônomo. Então,
você saiu ali, depois você foi para cá, depois você começou a trabalhar mais com o mundo executivo, e depois você foi para esse mundo mais autônomo que, assim, eu não sei se você qualifica dessa forma, mas eu, do meu ponto de vista, te vejo como uma empreendedora, sabe? Eu entendo que o que você faz é exatamente trazer para as pessoas aquilo que elas precisam que você tem. Então, isso para mim é empreender. Mas, caso você não se qualifique como empreendedora, pode me corrigir. Perfeito. Me Então, eu queria que você falasse qualifico um pouquinho sobre sim, isso. me qualifico, Pedro. Bom, na verdade, já era um projeto que eu queria há algum tempo. Eu tinha vontade de fazer isso, mas a minha realidade ainda não me permitia. Então, eu me preparei, comecei a me preparar nas horas vagas ali, né, nas poucas horas vagas que eu tinha, nos momentos, nos finais de semana. Então, eu lia, fiz mentoria, fiz um trabalho para poder me preparar para isso. E eu acho que isso é fundamental, você se preparar para aquilo que você quer fazer, para essa transição de carreira. A gente não pode fazer uma transição de carreira assim do nada, ai, vou fazer. Né? Você tem que se preparar financeiramente, psicologicamente e intelectualmente, em todas as esferas. Então, eu tive esse momento de preparação e a vida, nas suas mudanças, né, do universo, às vezes, que ele dá uma mexida assim, mexeu com a estrutura da minha família e a gente acabou mudando de cidade, então eu tive que sair da empresa que eu estava trabalhando, porque meu marido veio trabalhar aqui no Paraná, e foi a oportunidade que eu tive para poder fazer essa transição. E isso veio muito de encontro com o propósito que eu encontrei nesse meio tempo, né? Porque eu sempre gostei muito de lidar com pessoas, de conversar. Então é algo que é até um diferencial meu na minha atuação na carreira profissional, corporativa. Eu sempre me dei muito bem com todo mundo com quem eu trabalhava. Eu sempre gostava de conversar, de entender a realidade de cada um. E isso me fez encontrar esse propósito, que é o quê? Ajudar as pessoas a fazer aquilo que eu sei fazer. Se eu sei, por que não compartilhar? Por que não ajudar os outros a fazer? E hoje o mercado, ele pede isso. Por quê? Porque antigamente, antes das redes sociais, do digital, né, da internet estar tão assim viva como hoje, as pessoas se formavam, você como advogado, por exemplo, vamos pegar o seu exemplo, formava, abria um escritório, começava a advogar, fazia uma propaganda ali na rádio, em alguns canais, em alguns veículos de comunicação e tudo certo, né? Hoje não. Hoje o profissional ele tem mais um desafio, que é o quê? É vender o peixe dele aqui na internet, no digital. Ter a vitrine dele no digital. Né? E aí eu comecei a perceber que muitas pessoas não tinham essa ajuda profissional para fazer isso. E eu falei assim, como eu sei fazer, como é o meu trabalho, por que não? Por que não eu ajudar essas pessoas e oferecer o que eu sei, o meu conhecimento, para ajudar essas pessoas que precisam? Hoje a gente sabe que quem não tem, qualquer profissional liberal, médico, advogado, enfim, várias profissões hoje já atuam no digital. E todo mundo pergunta, fala assim, ah, antes era o cartão de visita, né? Que a gente tinha aquele cartãozinho pequenininho. Hoje é o quê? Qual que é o seu Instagram? É o Arroba o arroba. quê? Né? Então, foi assim que aconteceu minha transição de carreira. Foi uma coisa assim que o universo conspirou a meu favor de algo que eu já tinha vontade de fazer, estava trabalhando nisso e aconteceu. O Victor mandou uma pergunta para a gente aqui, mas eu vou deixar aqui mais para o finalzinho, para quando a gente entrar nesse assunto mais mão na massa. Mas eu li aqui, Victor, muito obrigado por ter enviado aqui, mas vamos deixar para o final, porque daí a gente já
trata especificamente de carreiras, fala um pouquinho do setor de TI. Eu queria saber de você uma situação bem prática, né? Hoje, a pessoa que tem interesse de se desenvolver na comunicação, independente da carreira dela, qual que é o primeiro passo que ela tem de fato que dar? Eu entendo que o primeiro passo seria ela identificar essa necessidade de melhora. Eu acho que muita gente se comunica, mas não tem noção de que se comunica mal. Sabe aquilo do ego? Então a pessoa pensa assim: não, mas eu não preciso disso, tá dando certo, eu vou para frente e vamos ver o que vai acontecer, sabe? Então eu acho que o primeiro passo é a pessoa se identificar como assim uma pessoa que pode evoluir, porque às vezes a pessoa já acha que ela tá inimaginável. Eu digo isso até do ponto de vista do direito. Uma coisa que eu mais me deparo são com alunos, profissionais que falam, mas acredite se quiser, não chegam a lugar algum. É muito curioso isso. Então eu queria entender qual que seria esse primeiro passo. Olha, o primeiro passo, eu falo que é você se conhecer. Você conhecendo a sua essência, quem você é e o que você quer, aonde que você quer chegar, você vai saber aonde você está, né? Porque assim, não adianta o profissional falar assim, não, eu sou bom, eu já sei, mas para quanto? Né? Para hoje você sabe, ok, mas e tudo está mudando. Hoje em dia a gente não sabe nada, essa é a realidade, né? Então, assim, se a gente não tiver em constante movimento, a gente fica para trás. Hoje o movimento, ele não é mais uma opção. Hoje o movimento, ele é essencial. Com a IA, com a tecnologia, com tudo acontecendo, você tem que estar em movimento. Por exemplo, ontem eu li uma reportagem falando que os jovens da nova geração, eles não querem mais ficar na rede social, que o grande luxo agora, o maior luxo agora é o quê? Menos tempo na rede social. Nossa, Então as coisas assim estão mudando, elas mudam. Antes você aprendia que você tinha que estar muito tempo na rede social para poder atingir essas pessoas. E agora isso pode ser que daqui a pouco mude. Pode ser que daqui a pouco você precise de outras ferramentas para poder atingir esse público, se você trabalha com público jovem, por exemplo. Então, essas mudanças elas estão ocorrendo e você tem que estar acompanhando. E aí você precisa saber o que que você quer, quem eu sou e o que que eu quero. Por quê? Porque aí você vai traçar um plano, né? Então, primeira coisa também é o ego, como você falou do ego, deixa eu falar sobre o ego e a comunicação. Quando a gente fala em comunicação, o ego ele precisa estar sempre de fora, porque o ego ele atrapalha o seu processo comunicacional de forma que você não consegue escutar os outros, que você tem sempre a razão, que você sabe de tudo o tempo todo, e como que você vai evoluir, como que você vai se desenvolver dessa forma, impossível, né? perfeito. Então, eu falo que a primeira coisa é você se entender, entender os seus desejos, o que que você quer, e traçar um plano para fazer o que você tem que fazer de acordo com o seu objetivo, aonde você quer chegar, né? Que foi o que eu fiz. Eu estava num lugar e só que eu sabia que aquilo não era o que eu queria fazer para sempre, para o resto da minha vida. E aí eu comecei a me desenvolver, criei um plano para eu me desenvolver. Aí depois, quando eu me desenvolvi, eu criei um plano para eu crescer. E assim, esses planos, eles vão mudando de acordo com as mudanças do ambiente, de mercado. Então, é algo que você precisa estar em movimento. Perfeito. Sobre o ego, uma coisa que eu sempre falo, que eu não sei se é bem interpretada nesse sentido que eu quero colocar, é que tudo que eu digo é apenas a minha vivência, a minha visão de mundo, para que a pessoa não tome como verdade. A pessoa fala: nossa, mas meu Deus, professor, você é professor, mestre, não sei o quê, e está falando que não é para as pessoas tomarem aquilo que você fala como verdade? Sim, porque eu estou falando isso do meu ponto de vista, da minha vivência e da minha observação. Então,
que é interessante para você tomar algo como verdade? É você ouvir várias pessoas e aí você avaliar dentro daquilo que você já tem e aí sim construir sua própria história. E uma frase marcante é que quem procura um chefe na vida, no sentido de chefe, algo para liderar, encontra. Então muitas vezes a pessoa está vivendo algo que não é a vontade dele, e sim algo que é a vontade de outro, o sonho de outro, a vida de outro. Então você, de fato, precisa procurar o teu caminho, independente de qual caminho que seja, porque todo caminho alguém vai te encher o saco, todo caminho alguém vai colocar um defeito, só que o importante é ser o seu caminho. Nem tudo na vida se resume a poder, a dinheiro. Claro, o dinheiro é importante de fato, mas tem coisas que transcendem. Às vezes eu faço alguns comentários assim sobre a questão da carreira pública. Porque o que eu falo? Muitos alunos têm essa visão de que, mas carreira pública é de boa, você vai lá e você bate o ponto e não faz nada. Não é assim, pessoal. Só quem já teve amizade com o juiz, com o promotor, sabe o quanto que eles se dedicam. Não é assim. Tem a benesse? Claro que tem, mas não é dessa forma que as pessoas imaginam. Bem longe disso, nesse sentido. E outra também, esse tipo de concurso, que são concursos extremamente concorridos, é um projeto de uma vida. Agora, imagina você chegar lá e estar insatisfeito, sabe? Então, é necessário refletir muito para ver onde você quer chegar exatamente dessa forma que você mencionou. Um ponto bacana que eu quero chegar com você, agora que a gente está chegando até, inclusive, no limiar aqui da nossa conversa, no ponto mais alto, qual a importância, aliás, o impacto da comunicação e se você poderia dar um exemplo de uma pessoa que inicialmente não via essa importância e depois trabalhou essa importância para que a gente consiga ver, para que a gente consiga ilustrar essa virada de chave de maneira prática. Eu sempre trago isso de maneira prática, mas não pensando na matéria, na materialidade, mas sim na transformação. Acho isso bem bacana. Olha, a comunicação hoje ela está em tudo, né? Então, ela impacta positivamente ou negativamente. E se você quer causar um impacto positivo, você tem que ter uma comunicação positiva. E você tem que ter uma imagem, e a sua imagem tem que vender, né? Porque não adianta você ter uma imagem, claro que ela tem que estar conectada com a sua essência, mas você tem que vender também aquilo que você faz de forma positiva. Um exemplo, igual você pediu. Eu tive um cliente que ele, por exemplo, fazia algumas coisas, mas ele não pensava no público dele para fazer. Ele fazia porque todo mundo fazia. Ah, mas na internet o fulano está fazendo, meu concorrente está fazendo. Mas então, peraí, o seu público gosta disso ou não? O seu público, isso identifica com o seu público ou não? Então, nós temos que alinhar a sua imagem, né, a sua comunicação com o seu público. Porque não adianta, por exemplo, eu falar para empresários high ticket usando uma imagem que não agrade o público. Né? Então, se eu. A comunicação é isso, é você costurar tudo de uma forma que seja convincente e que você esteja realmente levando a sua verdade. Porque se você. Eu sempre digo isso para todo mundo. Você comunica o tempo todo. O tempo todo nós estamos nos comunicando, até sem abrir a boca, até sem falar. Então, minha postura comunica, os meus gestos comunicam, a minha roupa comunica, a forma como eu me expresso corporalmente, né, que a gente fala que é a comunicação não verbal, comunica. Então, tudo tem que estar conectado para você ser convincente. Para você falar assim: olha, eu sou Nejusca e eu sou uma profissional que tem autoridade, para passar segurança, para passar toda essa tranquilidade para o seu público, para o seu prospect, que nós chamamos, né? Que é aquela pessoa que vai comprar o seu serviço, o seu produto.
você tem que estar condizente. Você precisa passar realmente essa segurança na sua comunicação. Então, a gente vê muito, por exemplo, profissionais falando uma coisa, mas vivendo outra. Perfeito. Eu tenho até uma cliente que uma vez virou para mim, né? Eu cheguei para atender, para conversar para uma reunião que a gente tinha, e ela falou assim: Nossa, mas você anda sempre assim, bem arrumada, bem vestida? É sempre assim? Eu falei: Sim. A minha imagem lá do Instagram, ela é real, não é? É de verdade. Então, se, por exemplo, você no Instagram é uma pessoa, mostra ser uma pessoa, mas ali na vida real com seu cliente, no fórum, você é outra, as pessoas não vão sentir confiança em você como profissional, né? Então, comunicação é tudo, desde quando você sai de casa, chega no seu expediente ou chega para uma reunião com o cliente e tudo que você faz comunica. E isso é Perfeito. essencial as pessoas entenderem isso, porque assim, se as coisas não se conversarem, você não vai passar segurança para o seu cliente. Perfeito. Inclusive, um vídeo que eu tô para fazer no YouTube, que eu tô fazendo alguns vídeos longos aí de teste, acho bem interessante esse estilo de vídeo de monólogo e tudo mais, é sobre aquela expressão em inglês, fake it until make it. Porque, assim, eu tenho muita impressão de que, por conta, assim, de algumas pessoas, assim, negativas do digital, isso se tornou praticamente um mantra no Brasil. Não sei lá fora, mas aqui me parece que se tornou um mantra nesse sentido. Então, o que essa impressão quer dizer? Para que você finge até você se tornar. Mas eu não acho que a vida seja dessa forma. Porque imagina o seguinte, a pessoa vai lá, se formou, é advogada, e ela começa a mostrar uma imagem que ela não é. Então, por exemplo, tem problema você não começar a carreira não sendo milionário? Claro que não, ninguém começou a carreira sendo milionário. Mas daí a pessoa vai lá, muitas vezes faz fotos em um ambiente que não é o ambiente dela para fingir que seja o ambiente dela. No caso de homens é mais comum que a pessoa alugue carro, faça vídeo em carro alugado. E aí eu me pergunto, né? Será que o cliente vai ter confiança em uma pessoa que está vivendo uma mentira? Será que o cliente vai te escolher somente se você aparentar ter muito dinheiro dessa forma? Sabe? Porque eu acho que a pessoa deixa de dar valor na própria essência. Porque, assim, na internet todo mundo nasceu milionário. Porque é mentira, tá? Então a pessoa fala assim: ah, saiba como eu conquistei 100 mil reais nessa semana. Ele não conquistou, ele tá querendo que você compre o curso dele para que ele conquiste 5, 6, 7 mil reais, tá? Não é verdade esse tipo de coisa. Pode ser que tenha uma exceção, tá? Mas a regra é que você não ganhe isso daí uma semana na internet, tá? Mas aí eu percebo como isso está contaminando as pessoas, sabe? Ao invés de vivenciar o momento, ficar sempre de fato fakeando, falseando, né? Melhor dizendo em português. Eu acho que isso é muito ruim pro próprio psicológico da pessoa, porque deixa a pessoa afetada, ela começa a se comparar, ela começa a vivenciar uma coisa que não é ela começa a se endividar. Poxa, eu conheço casos de pessoas que começam a frequentar ambientes high ticket sem poder na expectativa de ter um cliente high ticket. E para mim isso é uma loucura, porque as pessoas que estão nesse ambiente sabem que você não é desse. Então tem aquela teoria lá, não, mas você quer arrumar cliente do civil para que você fique rico, daí você vai participar de golfe. Cara, a pessoa que está lá sabe que você não é desse ambiente, você não tem a linguagem corporal, você não tem o endereço, você não tem a história, você não tem o sobrenome, e não é um problema. O problema é fingir estar nesse ambiente e não aproveitar a própria realidade. Acho que esse tema é bem interessante de ouvir isso de você, que é uma pessoa que eu considero referência. Pedro, a gente vê sim esses exemplos que você mencionou, né? E assim não se sustentam. Esse é o problema. Eu falo que a comunicação e tudo que a gente faz tem que se sustentar. Você precisa de uma comunicação sustentável. Você precisa sustentar as coisas que você fala. Então, por exemplo, se você é claro que a gente tem que pensar a longo prazo, né? A gente não vai pensar só a curto prazo. Eu vou construir uma imagem no digital, eu vou construir uma imagem
de acordo com o que eu quero lá na frente. Eu não vou construir uma imagem apenas sobre o que eu sou hoje, tá? Só que é claro que você tem que ter bom senso. Tudo na vida a gente precisa de bom senso para poder mesclar a realidade com o longo prazo, médio e longo prazo. E assim, é um absurdo a pessoa comprar carro, se endividar, comprar roupas de marca para poder parecer que é rico, para poder parecer alguém que não é, tá? Então você tem que pegar dentro da sua realidade, dentro da sua essência e construir aquilo que você é e aquilo que você quer ser, né? Então você quer ser um profissional bem-sucedido. Você quer ser um profissional que atenda pessoas que vão poder pagar pelo seu serviço. Você não precisa fazer tanta coisa para isso. Você só precisa passar segurança, porque hoje as pessoas buscam o quê? Primeiro lugar, segurança. Então, eu vou entregar a minha saúde, eu vou entregar o meu patrimônio, eu vou entregar a minha carreira, eu vou entregar a minha imagem para uma pessoa que vai fazer com que eu prospere, que vai cuidar daquilo que eu sei que vai saber cuidar disso. Então a pessoa ela vai pagar, não é porque você tem um carro de luxo, ela vai te pagar para fazer aquilo para ela. Ela vai te pagar porque ela sabe que você é um profissional competente, que você é um Perfeito. profissional que estudou, que se dedicou, que tem experiência e que sabe realmente conduzir, fazer aquele serviço ou que está por trás de alguma coisa de algum produto que realmente vá atender a necessidade dele, né? Então a gente tem que ter bom senso nessa construção, porque quem eu sou hoje e quem eu quero ser amanhã. Então a gente entra no equilíbrio, a gente vai buscar esse equilíbrio nessa construção, tá? Por quê? Porque a gente também não pode só mostrar quem eu sou hoje, porque a gente precisa pensar no profissional que eu estou me tornando e que eu quero ser. Mas para isso você não precisa se endividar e nem frequentar restaurantes caros onde pessoas high ticket frequentam. Você precisa mostrar o seu trabalho, você precisa mostrar os resultados que você entrega. Basicamente é isso. Perfeito, perfeito. Sobre o high ticket, uma frase que eu sempre converso com uma grande amiga minha, inclusive estou organizando fazer uma live com ela também, ela é contadora, é que assim, hoje a pessoa quer conquistar o high ticket sem nem ter conseguido conquistar o low ticket. E é uma loucura. Então, tipo, a pessoa não conquistou o início. Aí a pessoa, não, mas eu quero chegar num atendimento de 1 milhão. Calma, Ótimo, respire, mas respire, respire. Vai com calma, vamos crescendo, porque me parece muito de desvalorizar, sabe? De tipo, não, mas o que importa é isso. E a vida não é assim, a vida é construção. Uma frase que a gente sempre conversa é que a gente precisa pagar um pedágio para a vida. E é o preço. Então você mesmo falou, olha, eu fui vivenciando, saí disso, fui para aquilo, tal, 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 e consegui chegar onde eu tô. Só que hoje o indivíduo ele quer simplesmente não. Que hoje eu tô aqui na CLT, tô ganhando 4 mil e eu quero ganhar 40. Calma, meu amigo. Vamos de 4 para 6, de 6 para 8, para 12, para 20. Aí depois você abre alguma coisa, monta algo diferente, e aí você chega nos 40. Mas, infelizmente, não existe atalho. Não existe. Eu queria até que existisse, né? Seria muito legal, mas não existe. Acho que esse é o ponto que eu queria frisar, né, nesse sentido, como você brilhantemente apresentou. ok, realmente é isso. Não existem atalhos e os atalhos são perigosos, né? Os atalhos a gente sabe muito bem, você que é da área jurídica aí, sabe como eles são perigosos e temporários. Então, é uma construção, qualquer carreira. Hoje em dia, ninguém, a não ser que você nasça rico, já bilionário, e, claro, tem uma inteligência e tem muito conhecimento, muita sabedoria para poder prosperar isso, mas a gente precisa saber construir uma carreira, a gente precisa saber que a gente tem etapas, níveis e que a gente vai subindo isso e que a comunicação ela vai te ajudar muito nesse processo. A comunicação me ajudou muito para Perfeito. chegar onde eu cheguei.
Se não fosse a comunicação, provavelmente, não porque ela é minha profissão, tá? Mas se eu tivesse qualquer outra profissão, se eu não tivesse a abertura que eu tenho para ter relacionamentos, porque hoje relacionamentos abrem portas, tá? Para qualquer carreira, isso independente da sua profissão. Se você tem relacionamentos, se você tem amizades, se você tem um conselheiro, pessoas que agregam na sua vida, tanto pessoal quanto profissional, você está bem amparado. E sabedoria para escutar, para se relacionar e para aproveitar as oportunidades que aparecem para você, você está muito bem amparado. Então, a carreira, você quem faz, somos nós que fazemos. E é claro, tem as exceções, né? Tem um ou outro aí que, numa sorte, fecha um contrato mais caro, consegue tirar aí um dinheiro bom, e se ele tiver sabedoria, ele vai usar esse dinheiro para poder investir na carreira dele, melhorar mais ainda. Então, assim, tudo depende muito de nós. Eu falo que nem se a pessoa nascer bilionária, se ela não tiver sabedoria para poder prosperar a herança, o patrimônio, ela derrete tudo muito rápido. E a comunicação, ela é só isso, ela é nossa aliada, nossa parceira nesse processo de crescimento, de desenvolvimento, de subir de nível, porque se você não aparece, se você pode ser assim o melhor profissional, tecnicamente perfeito, mas se você não parece ser perfeito, se você não, perfeito é assim, é um modo de dizer, é, se você não consegue mostrar tudo aquilo que você tem de potencial como profissional, você não vai conseguir fechar nenhum trabalho, nenhum contrato, você não vai conseguir vender. Então, a comunicação ela é sua aliada nesse sentido. Perfeito. Pessoal, antes da gente partir para as perguntas, eu ainda vou falar de um último tópico, mas se você tiver uma pergunta, faz como o Vitor fez. Já escreve aí que no final, assim que der 20 e pouquinho aqui, a gente já fala sobre as perguntas, responde diretamente. Mas antes de entrar nas perguntas em si, até para dar um tempo para o pessoal digitar mais algumas perguntinhas aí, eu queria entender hoje como funciona na prática o seu trabalho. Então, eu sou empresário, eu estou numa carreira corporativa, eu sou advogado, enfim, eu quero melhorar a minha comunicação. O que acontece nesse primeiro contato? Como que acontece o seu trabalho em si? São encontros? Enfim, fale um pouquinho em si, dessa prática que eu acho que muita gente tem curiosidade, inclusive eu, né? Sim, então eu atendo assim profissionais e atendo empresas. Nas empresas, eu trabalho muito a comunicação interna de times. Então, desenvolvo, por exemplo, se a empresa ainda não tem um setor de comunicação, porque tem muitas que não têm, que a comunicação está lá dentro do RH, por exemplo, ou está com aquela social media, aquela pessoa que entende um pouquinho de digital, vai lá e faz. Então, eu implemento ou melhoro a comunicação nessas empresas de médio e grande porte. Para profissionais liberais como você ou outros tantos de outras profissões, eu trabalho, depende de forma muito personalizada. Depende do que a pessoa quer. Então, por exemplo, o profissional vai me procurar para falar assim: olha, eu quero falar em público. Como você já trouxe para mim um exemplo de um aluno. Eu não consigo apresentar um trabalho, eu tenho medo de falar. Então, assim, a gente vai trabalhar tudo isso. Eu já vou oferecer para ele uma mentoria para poder desenvolver nele esse falar em público, descobrindo o que trava, por exemplo, por que ele não consegue. Então, a gente vai fazer todo um trabalho na mentoria para entender quais são essas travas e desenvolver essa oratória, desenvolver esse trabalho. Outros profissionais já me procuram, eu quero fazer a minha vitrine digital, o meu Instagram. Então, eu faço esse trabalho de entender quem é a pessoa e construir a imagem dela no digital para a imagem que ele vai vender realmente o trabalho dele. Porque muitas pessoas não sabem.
Ah, mas como que eu faço isso? Não sabe nem mexer no Instagram direito. Então, assim, eu não sou expert do Instagram, eu não sei todas as artimanhas de rede social. Mas o que eu sei é o quê? É planejamento estratégico, sei construir a imagem, marca pessoal. Então, eu faço esse trabalho também. Por exemplo, acabei de formar e preciso entrar no digital, não tenho nada. Então, ok, vamos começar do zero, a gente cria o perfil e a gente já desenvolve todo um trabalho, que inclusive eu fiz esse trabalho com o Vitor e com o Júlio, não sei se o Vitor ainda está por aí, daqui a pouco nós vamos responder as perguntas dele. Chega lá. Mas assim, é realmente isso, entender esse profissional e desenvolver essa marca pessoal, o branding dele de forma estratégica para ele atuar no mercado de trabalho. Perfeito, perfeito mesmo. Antes, um ponto que eu queria mencionar a respeito disso tudo que você trouxe aqui pra gente é que é muito bacana isso de você personalizar. Porque hoje a gente está vivendo numa era onde que são pacotes. Então, mas é isso e aquilo. E você fazer algo personalizado, eu acho que é um grande, grande diferencial mesmo. Inclusive, para as pessoas que estão nos acompanhando no futuro, né? Daí para eles vai ser passado. Quais são os seus arrobas aí para caso eles queiram conhecer, visitar a sua vitrine, né? Por que não? É @Nejusca Santos aqui no Instagram. Eu tenho também o canal no TikTok, é recente, estou começando agora, e várias outras redes sociais, mas o Instagram é realmente a minha vitrine hoje. E se alguém tiver interesse aí nesse trabalho, é só me procurar. E por que que eu faço um trabalho personalizado, já que você entrou nesse ponto? Porque ninguém é igual a ninguém, né? Nós somos seres diversos, graças a Deus, ele nos fez únicos. E a gente não pode tratar as pessoas de uma forma que, sem entender as particularidades, sem entender quem elas são de verdade. E esse trabalho que eu faço, não é agora também fazendo propaganda, não, mas já explicando um pouquinho, é o quê? É realmente entender quem é a pessoa, como ela pode contribuir, porque se a gente não percebe que a gente está contribuindo, fica muito mais difícil nós vendermos os nossos serviços e o nosso trabalho. Uma vez eu falei para o mentorado o seguinte: eu estava fazendo uma mentoria de vendas, porque ele queria desenvolver para poder vender. Eu falei para ele, falei assim: você entende que você está contribuindo para as pessoas? Você está oferecendo algo que ela precisa, que ela quer comprar? Então você não está pedindo, pelo amor de Deus, você não pode fazer isso, você não pode pensar que você está incomodando alguém quando você está vendendo, não. Você está ajudando essa pessoa a resolver, a atender uma necessidade que ela tem. Então você está contribuindo para ela solucionar um problema. E ele ficou assim, pensando assim, nossa, é mesmo. E eu me sentia que eu estava incomodando as pessoas quando eu ia vender. Mas não, você não está incomodando. Então, assim, quando a gente trabalha de forma personalizada, a gente entende realmente o que que a pessoa tem ali, né, na cabeça dela, o que que trava, qual que é o problema que ela não consegue desenvolver. E aí a gente consegue só assim realmente desenvolver um bom trabalho. Perfeito, perfeito. Você que nos assiste, por que não usar ali a resolução de ano novo e um dos itens ser melhorar a comunicação, né? Vamos para as perguntas? Vamos lá. Sobre essa pergunta dele, eu queria fazer uma breve historinha, que eu acho legal contar histórias, que ele falou sobre TI antes de ler. Vou deixar a pergunta para o final, porque senão já esquece, que é muita informação. Teve uma vez que eu trabalhei em um caso envolvendo tecnologia em si. E o caso era sobre internet e a velocidade da internet. Então, assim, era uma ação civil, né, que envolvia a questão de velocidade de rede com provedores de internet. E a maior dificuldade
era entender os termos técnicos do pessoal da TI e trazer para o direito. Porque assim, o que, que eu entendi? Inclusive pessoas aí do TI, se eu tiver entendido errado, já me corrija aqui embaixo. Eu entendi que a internet era abstrata. Então, se você contrata um plano de 500 gigas, você só sabe que tem 500 gigas quando você estiver usando de fato 500 gigas. Ou seja, se você não estiver usando, se não estiver puxando o sinal, não tem 500 gigas. Mas para eu entender essa lógica, eu fiquei, sem brincadeira, umas 2 horas conversando só com o pessoal de TI. Porque, assim, o termo é difícil de compreender, é algo distante, só que para eles é algo óbvio. Então ficava eu assim, não, mas como que eu vou escrever isso? Deles, não, mas é isso aqui, o servidor de não sei quem. Eu falo, ok, meu grande mestre da TI, mas como que eu escrevo isso aqui para uma pessoa do direito compreender isso daqui? Não, porque daí tem que falar da questão do cabo de não sei quem. Eu falei, rapaz, mas me traduza para eu colocar, porque se eu não estou entendendo que, digamos assim, estou mais conectado com a internet, o meu mestrado foi sobre temas digitais, eu tenho um livro publicado sobre criptoativos e tudo mais, smart contracts. Quem dera um magistrado que muitas vezes veio de outra geração, que talvez nem existia a internet dessa forma que a gente visualiza, né? Então, como que ele vai compreender isso nesse sentido? Agora, partindo para o tema, né, para a pergunta, o Vitor escreveu aqui para a gente como ser mais comunicativo no setor de TI. Porque às vezes a gente se depara com termos técnicos e às vezes deve ser dito para o cliente e o cliente nem sempre está por dentro dos termos técnicos. É exatamente a história que eu vivenciei. Ele me falava isso e aquilo, eu falava, pô, bacana, entendi, negócio de porta, lógica, de um monte de coisa bacana, mas como que eu falo assim para uma pessoa que não entende de porta lógica e outras coisas mais? Porque nem eu entendi 100%. Olha, eu falo que eu já até gravei um vídeo sobre isso, sobre o tequinês, né? Que eu chamo de tequinês. Quando, principalmente, tem muitos profissionais que eles gostam de mostrar autoridade usando o super, hiper, mega tequinês, né? Na comunicação. E os termos técnicos, eles são bons para você usar para mostrar uma certa autoridade, mas você precisa tomar muito cuidado. Por quê? Porque senão a pessoa não vai entender. E se ela não entender, ela não vai ficar convencida que você realmente entende do negócio, do assunto. Então, como fazer para poder mudar isso, né? Achar outros caminhos. A gente tem que falar a língua do outro. A comunicação, ela tem que ser adaptada. Então, por exemplo, você que é advogado, se você começar a usar muitos termos jurídicos por aqui, as pessoas vão se desinteressar e elas vão te abandonar aqui falando sozinho. Na TI, da mesma forma. Na TI, se você começar a falar, e na TI tem um agravante, tem muito termo em inglês, né? E aí você precisa traduzir, você tem que ser tradutor nessa hora. Então, é explicar com exemplos, né? Buscar algum exemplo que traduza de alguma forma para a vida real daquela pessoa, na realidade que ela vive, aquela situação que você quer explicar. Então, por exemplo, no tráfego pago, né? A gente sabe que ele tem lá o ROI, tem um monte de termo lá que as pessoas não sabem o que significa. Então, você traduza. Busque os termos que realmente, o que significa e entregue para aquela pessoa, para que ela entenda, porque a comunicação, ela tem que ser, ela é uma via de mão dupla. A minha comunicação, ela só é efetiva se o outro entendeu. Se ele não entendeu, a minha comunicação não funcionou, não deu certo. Então, a minha dica é essa. Traduza de acordo com o público, de acordo com o seu cliente. Então, para isso, a gente tem que conhecer o nosso cliente. Nosso cliente, ele é um nível básico, ele é um nível intermediário, qual que é o nível intelectual dele, para eu usar uma linguagem que ele realmente vai entender. E traduzindo com exemplos, com situações, buscando sempre que a pessoa entenda e depois se certificando. Você realmente entendeu?
né? Porque eu falo assim que não adianta a gente explicar, a gente falar e a pessoa balançar a cabeça, porque tem muita gente que faz assim, ó, não tá entendendo nada, né? É uma comunicação não verbal mentirosa. Acontece muito. Você que é professor, você sabe É disso. verdade. Então, pergunta, entendeu? Aí essa pessoa fala assim, não, então vamos procurar uma outra maneira de explicar. E aí você vai levando a conversa. E o que você entendeu? Eu falo que muitas vezes a gente responde com outra pergunta. Por quê? Porque quando a gente escuta o outro e a gente entende o outro, isso, quando a gente tem informações do outro, isso ajuda a gente tanto no processo comunicacional que vocês não têm ideia. Por isso que eu falo muito da escuta ativa, porque é através da escuta e através da pergunta que você vai entender o interlocutor e conseguir se comunicar de uma forma mais assertiva com ele. Perfeito, perfeito mesmo. Antes da gente caminhar para o encerramento, né? Tem mais algum ponto, algum tema sobre toda a tua atuação que você gostaria de falar aqui para a gente? Então, você falando de perguntar, eu estou realmente perguntando: fechamos esse assunto ou tem algum assunto que você considera interessante da gente tratar ainda hoje nesse sentido da tua atuação, que eu acho que é muito bacana para que as pessoas entendam, porque muitas vezes a pessoa nem sabe que existe um profissional que trabalha com isso, né? Um ponto assim que eu queria frisar é que a comunicação ela é muito ampla, né? E a gente tem aí oratória, a gente tem é, várias temáticas dentro da comunicação e, e hoje em dia a gente vê muito no mercado as pessoas falando, eu entendo disso, eu faço isso, eu falo aquilo. Hoje, por exemplo, eu estava rolando meu feed e apareceu uma pessoa lá que falava só de arquétipos. Ela vende um pacote falando só de arquétipos. Só que o que eu vou fazer só com arquétipos? Me conta. Eu vou entender, meu arquétipo é esse. E aí, o que eu vou fazer com isso? Então, é até mesmo um alerta aqui para vocês que estão conosco. Tudo é muito abrangente e a comunicação é algo muito abrangente. Como eu disse já, né? Então, repetindo e reforçando, o que você fala tem que conversar com a sua comunicação não verbal, com os seus gestos, com aquilo que você está demonstrando. Tudo tem que conversar, tudo tem que estar conectado, tá? Então não adianta, por exemplo, eu arrumar um profissional, às vezes, que vá, oratória, tudo bem, oratória vai desenvolver oratória, mas e o restante? E o resto da comunicação? Como que você vai desenvolver? Tem profissões, por exemplo, que você precisa de escrita, então, assim, é um conjunto, é tudo. Você pode ter uma oratória maravilhosa para falar em público, mas em casa, com as pessoas que você vive, você não consegue se comunicar, você tem péssimos relacionamentos. Então, a comunicação, ela tem que estar dentro de você. Ela tem que estar presente ali, como algo natural. E isso não é qualquer pessoa que consegue desenvolver, não é qualquer pessoa muito segmentada, que trabalha com a comunicação de forma segmentada, que vai desenvolver. Eu sempre bato no martelo e a minha bandeira é essa, que a comunicação é a base de tudo. Ela é a base. Ela não pode ser o fim, ela tem que ser o começo. Então, essa é a minha última fala aqui, a minha última Uhum. mensagem. Caramba, o curioso é que o que eu ia trazer para encerramento era justamente isso. Qual seria a última frase? Você já chegou lá. Então, olha como que nós percebemos, assim, na prática mesmo, o quão assertiva é a comunicação dela, da nossa querida convidada Nejuska. E a gente viu mesmo o quão assertiva é, porque ela teve o timing exato. E isso também Obrigada. faz parte da comunicação. Sim, quando você escuta o outro, entende o outro, né? Você tem a sensibilidade
até de saber o caminho que você vai seguir para poder dizer as coisas que realmente precisam ser ditas, aquilo que você sente que está ali vagando, mas que ninguém disse. Não sei se já aconteceu com você essa situação, né? Às vezes você está com uma pessoa numa situação ali, a mensagem está ali no ar. E às vezes ninguém sabe construir essa mensagem da melhor maneira. Um fica com medo de falar uma coisa, o outro fica com medo de falar e não ser aquilo que o outro, por exemplo, quer escutar ou espera escutar. E a comunicação é isso, a gente tem que ter essa sensibilidade, a gente tem que ter esse feeling para entender o outro, a situação, o ambiente. Então é tudo macro e nada micro. Perfeito, perfeito mesmo. Do meu ponto de vista, pessoal, para a gente fazer encerramento aqui, eu considero que essa foi uma das entrevistas mais impactantes no termo de fala, no termo de autorreflexão mesmo. Então, enquanto ela falava, eu começava a refletir e tudo mais. Agora, meu conselho como anfitrião aqui, né? Não sei se o pessoal ainda utiliza esse termo aqui, mas como anfitrião é Host. que na internet tem muito conteúdo ruim, tipo, muito mesmo. Então, tu vai navegar ali no Instagram, ainda mais quando o Instagram descobre que você tem interesse em alguma coisa, ele vai te mandar um monte de porcaria. Mas não se esqueça que no meio de toda essa sombra existe luz. E hoje aqui eu me deparo com realmente uma pessoa que traz luz para essas causas que hoje em dia ou são menosprezadas ou são tratadas num pacote. Como você falou, eu acho um absurdo você chegar lá como comunicação e tá lá. Pacote básico, comunicação tal, 3 aulas e uns vídeos lá pro cara passar o tempo. Aí pacote não sei o que, 6 aulas e mais não sei o que. O pacote não sei quantas aulas, mais uma mentoria individual. Sabe, acho que isso falta, sabe? Eu sei que o pessoal sempre pensa em replicar e fazer um monte, mas existem coisas que são artesanais. A advocacia é artesanal, pessoal. Não dá para fazer uma ação assim e sair disparando, né? Usando o termo ali compreensível, sair postando um monte de ação. No caso, é protocolando. Mas não dá para fazer isso aqui, pessoal. Então, às vezes você fala assim, mas tem um advogado que faz a causa ali em 2 dias. Será que ele está lendo a tua causa? Porque dependendo da causa, não dá para fazer em 2 dias, sabe? Então, isso é importante e assim, caso eu estivesse ali no ponto de vista de quem está assistindo, de quem está recebendo essa informação, mas não está interagindo diretamente, eu colocaria como, assim, uma prioridade desenvolver a comunicação, porque com a comunicação muitas outras oportunidades surgem. Parece que não, mas é uma bola de neve, só que é uma bola de neve do bem. Não é uma bola de neve que tudo vai estragar e vai acabar, mas é uma bola de neve do bem. Daí você começa a se comunicar melhor, você começa a ser visto de uma maneira melhor, aí você começa a ter a oportunidade de ter cargo de gestão e de dar direções melhores e também de ouvir feedback, né? Então, se você é gestor, ouça o feedback. Inclusive, como professor, uma das coisas que eu adorava são aquelas cartinhas de final do ano que os alunos mandam e vê o que eu estou acertando, o que eu estou errando. E eu aprendi muito, muito mesmo. E como a gente bem sabe, deixando o ego do lado. Então, a minha mensagem final é isso. Se você identificou que você está vivenciando essa situação, não é uma vergonha, pelo contrário. Para que você seja uma pessoa sábia, você primeiro precisa entender que você tem pontos a melhor, porque todo mundo tem. Porque se você pensa que, não, mas veja bem, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, e estou mandando bem. Não é questão de estar mandando bem ou não, é questão de onde você pode chegar com isso. Então, você pode chegar muito, muito mais longe com esse tipo de auxílio. E, novamente, auxílio de uma pessoa que vivenciou isso, não de uma pessoa que foi lá, criou brand, não sei o quê, e está falando alguma coisa e a pessoa fez 2, 3 cursos na internet e está achando que é a autoridade no sentido. Não é, tá? Ela pode até vender, pode até, entre parênteses, iludir um ou outro, mas não é a realidade. Então, a mensagem que eu falo é que sim, é um investimento e é um investimento que com toda certeza transforma a tua vida. A gente viu com a Letícia Gouveia como a vida na internet transformou tanto os seguidores dela e transformou tanto a vida dela. Eu acho que é a mesma coisa que acontece aqui. A minha mensagem final é nesse sentido. Sim, vá atrás disso, não deixe para depois, não deixe para amanhã, não deixe para lá, porque se é um tabu interno seu, às vezes você sabe que você não está bem, você se sente mal,
O quanto antes que você se preparar, que você se preparar de fato, o mais longe você pode atingir, mesmo que você já seja um grande comunicador ou uma grande comunicadora. Então, minha mensagem é nesse sentido. Então, queria agradecer a presença da Nejuska, sabe? Para mim foi uma aula, sempre é uma aula aqui. Eu acho que as lives não são de forma alguma no sentido de, poxa, eu vou fazer alguma coisa. Pelo contrário, no sentido que eu recebo muito. Tanto é que a live, ela nasceu nesse sentido de tipo, poxa, quantas conversas legais que eu não tenho com as pessoas que transformam realmente a minha forma de ver o mundo. Por que não trazer isso para os meus seguidores, para as pessoas que já me conhecem, que já acreditam no meu trabalho, sabe? E não no sentido de, vou fazer uma live para me colocar como autoridade. Sabe, eu não tenho esse orgulho que eu sei que é tipo de advogado, tá? Eu até entendo isso daí, mas eu sempre falo para o pessoal ao contrário. Eu falo, pessoal, com todo respeito, todo dia que eu estou aqui, eu aprendo alguma coisa com as pessoas. Por isso que eu gosto de trazer pessoas tão especiais, pessoas disruptivas, eu diria, como é o caso da Nejusca. Então, do meu ponto de vista, eu fico honrado dela ter feito parte aqui e para mim voou, tá? Se eu pudesse, eu ficava 2 horas aqui com ela. Então, para mim voou e claro, eu já quero estender o convite aqui para uma próxima oportunidade de a gente falar de um tema específico, de um assunto específico. Quero que ela volte aqui, hein? Volte. Já deixa até se ela não voltar, vai lá no perfil dela e fala, Nejusca, volta lá na página do professor Pedro, pelo amor de Deus. Com Aí ela já fica de certeza, olho. Pedro. Para mim foi um prazer enorme participar. Eu quero te agradecer muito pelo convite. Eu adoro compartilhar o meu conhecimento com as pessoas. Eu adoro aprender também. Tenho participado de algumas outras lives que você fez, com a Letícia, com as duas Letícias. E, e para mim, assim, aprender é evolução. Compartilhar o que eu sei também é evolução. A gente aprende e a gente evolui quando a gente compartilha, quando a gente troca experiência, quando a gente troca conhecimento e quando a gente tem humildade para fazer isso. Então, eu queria te parabenizar pela sua humildade e pela sua força de vontade, porque isso, com certeza, faz você ser uma pessoa diferenciada. Não é qualquer pessoa, qualquer profissional que tem a raça e a coragem que você tem de trazer aqui todos os dias, praticamente, um profissional de uma área diferente e compartilhar tanto conhecimento. Então, parabéns pela sua iniciativa. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui e vai ser uma honra também participar novamente numa próxima oportunidade. Vou estar sempre à disposição. Perfeito. E pessoal, não esquece de seguir ela nas redes sociais. Fala o arroba de novo para a gente finalizar, por favor. @Nejusca Santos. Sempre lembrando, Nejusca com K-A no final. Perfeito, pessoal. Então, é isso. Agradeço a presença de todo mundo, vocês que assistiram, a nossa convidada e vocês que vão assistir no futuro, inclusive. E até a próxima, e sempre temos lives aqui, 19h30, às vezes quase a semana inteira, às vezes um dia ou outro, mas sempre aumentando, né? Então, fiquem bem e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.